Olá, alunos! Vamos começar agora a nossa quarta aula. Depois a gente vê a questão da organização política da formação do território brasileiro. Nessa aula e na nossa próxima aula, na quinta aula, vamos ver as diferentes atividades econômicas que surgiram no Brasil desde a nossa colônia até o período que nós viramos república. Então a gente começa falando aí da expansão e integração do território a partir dessas atividades. Então a expansão e integração do território brasileiro está associada a processos históricos, ao povoamento e à formação de vilas que se tornaram mais tarde cidades. Além disso, aos deslocamentos populacionais e ao desenvolvimento de diversas atividades econômicas, gerando aí as redes de transporte e comunicação. Bem, qual foi a primeira atividade da colônia portuguesa quando os portugueses chegaram aqui, Em 1500, ao chegar no território que hoje é o Brasil, os portugueses entraram em contato com os chamados povos originários, os povos indígenas, principalmente os Tupi-Guarani, porque os povos Tupi-Guarani, eles que ocupavam o litoral. À medida que os portugueses se dirigiam para o interior, eles encontraram uma grande diversidade de povos. Como eu já falei para vocês, acredita-se que a população de nativos de índios aqui no Brasil era cerca de 2 milhões de indivíduos. Alguns estudos falam até em 5 milhões de indivíduos. É muito difícil precisar, No primeiro momento, qual era o principal objetivo dos portugueses? Encontrar metais preciosos, principalmente ouro, especiarias ou qualquer outro produto que pudesse dar aos portugueses um lucro ao ser vendido na Europa. Entre 1500 e 1530, os portugueses pouco se interessavam em explorar o território. Então, a maior riqueza explorada no início da nossa colonização foi o pau-brasil. Então, esse mapa primeiro vai mostrar os diferentes povos indígenas. A qualidade do mapa não está muito boa, mas cada cor aqui representa aí diferentes povos indígenas. Então, essa parte aqui meio alaranjada, os povos Tupi-Guarani e outros povos aqui marcados com esse rosa. O amarelo aqui é o G, Tupi-Guarani e os outros povos ali do norte do Brasil. Então, por que o interesse dos portugueses no pau-brasil? A árvore chamada pau-brasil, dela era extraído um corante, muito usado para escrever e para tingir tecidos, um corante avermelhado. E a madeira nobre da árvore era muito utilizada na confecção de instrumentos musicais, móveis e outros utensílios. E aí os portugueses então começaram a estabelecer a extração do pau-brasil. A derrubada, o corte e o transporte para a feitoria eram executados pelos indígenas e estavam restritos basicamente ao litoral. Então o que os portugueses faziam? Os índios conheciam a mata e sabiam onde estavam as árvores. Então, em troca da mão de obra que os índios faziam, da extração retirada das árvores, os portugueses davam mercadorias, como espelhos, tecidos, roupas, canivetes, facas, entre outros utensílios para os indígenas, no modelo de escambo. E aí, apesar do território pertencer a Portugal, ingleses, espanhóis e principalmente os franceses, também de forma clandestina, invadiam o território para a extração do pau-brasil. Então, o pau-brasil é uma árvore típica da Mata Atlântica, pode atingir 15, 20 metros de altitude. Esse nome Brasil, pau-brasil, vem porque os portugueses comparavam essa árvore com uma outra árvore que na Europa medieval já era conhecida, que era o nome de Brasília, que também se extraía dela um corante muito forte. Então, com essa comparação, eles começaram a chamar essa árvore que tinha esse corante avermelhado de pau-brasil. Daí vem o nome pau-brasil. Então a gente volta com esse mapa, mostrando os territórios espanhóis de rosa, os territórios portugueses de amarelo, e toda essa área verde é a área de ocorrência de pau-brasil aí. A exploração do pau-brasil foi tão intensa que hoje a árvore é considerada uma árvore em extinção. Existem poucas espécies de pau-brasil na natureza. Então esse foi aí o primeiro atividade econômica desenvolvida pelos portugueses aqui no nosso território. A partir de 1530, com o declínio do comércio com o Oriente, Portugal então decidiu ocupar de fato suas terras aqui na América, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Então, a primeira expedição tinha como objetivo, então, combater os invasores franceses. Os franceses viam muito para o litoral brasileiro, invadir, reclamar a posse de terra também, não reconhecendo a autoridade portuguesa, combater o comércio ilegal de pau-brasil realizado pelos franceses,
estabelecer núcleos de povoamento para ocupar melhor o território e desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar. Então vamos lá, a segunda grande atividade econômica que os portugueses estabeleceram aqui no Brasil foi a cana-de-açúcar. O plantio de cana-de-açúcar então marcou o início da ocupação mais efetiva dos portugueses no território que hoje é o Brasil. Por quê? Porque o açúcar era um produto muito valorizado na Europa, né? Ela é originária da Índia e chegou na Europa pelas mãos dos árabes, quando os árabes invadiram a Europa ali na Idade Média, um período medieval ali. Então, por exemplo, aqui você já tem, né, as entradas para o interior, marcando aí com essas setas de vermelho. O verde continua sendo exploração de pau-brasil, mas essas marcações de laranja aqui no litoral do Nordeste, aqui no litoral aqui também do Sudeste, são as regiões que começam a ter o plantio de cana de açúcar, né? Então, qual era o modelo dessa produção de cana de açúcar, né? O que levou a cana de açúcar a se adaptar aqui? Portugal já tinha plantado cana de açúcar em outras colônias e as condições naturais favoráveis aqui do Brasil permitiam o desenvolvimento do cultivo, né? A cana-de-açúcar se adapta bem a um clima extremamente quente, que é o clima tropical brasileiro, chuvas bem distribuídas e um solo rico em argila, que tem no litoral do Nordeste, aonde mais a cana se adaptou. Os portugueses já tinham experiência na produção de cana nas suas colônias africanas e isso levou ao desenvolvimento da produção de cana-de-açúcar aqui entre os séculos XVI e XVII. Né? E aí superou então a extração do pau-brasil. No século XVI, os colonos buscavam utilizar mão de obra escravizada indígena, mas com a diminuição da população dos índios, né, devido às doenças trazidas pelos europeus, a retirada da natureza que os índios habitavam ali e tal, passou então a trazer mão de obra das suas colônias na África, né, para trabalhar como escravos nas fazendas de cana-de-açúcar. Entre as mudanças no espaço geográfico do Brasil colônia está o desenvolvimento dos primeiros núcleos urbanos para atender a demanda a demanda econômica e social da produção da cana-de-açúcar no litoral da atual região Nordeste, né? Então isso aqui é um desenho mostrando aí o que seria, né, um engenho no século XVII de cana-de-açúcar. Era a casa grande aí, né, mostrando como é que funcionava um engenho. Além da produção de cana-de-açúcar, a gente teve um avanço para o interior, né, com a ocupação do interior. A cana-de-açúcar ocupava principalmente o litoral. Então, o que foi esse avanço para o interior? A expansão da produção açucareira exigiu o desenvolvimento de atividades que complementassem a produção de cana. Então, surgiu o desenvolvimento de outros cultivos, como tabaco, milho e mandioca para alimentação, e o desenvolvimento da pecuária, que além de fornecer carne aos moradores, também fornecia animais para movimentar as moendas, né, do engenho de cana-de-açúcar e transporte de cargas. E aí, o que Portugal fez? Para evitar ocupar as terras férteis do litoral, era proibida a pecuária próxima ao litoral. E aí, a pecuária, então, é realizada no interior do continente, principalmente seguindo ali os rios que formam a bacia do Rio São Francisco. Então, toda a ocupação do interior do Nordeste se deu a partir da expansão da pecuária para fornecer carne, transportes, animais para transporte na região ali litorânea, onde tinha a cana-de-açúcar. No século XVII, a gente tinha também a exploração das chamadas drogas do sertão. Então, o que é isso? Não é droga não, tá, gente? É o nome genérico dado a produtos extraídos na região amazônica, sementes oleaginosas, pimentas, plantas medicinais, baunilha, urucum, cacau e látex, que esses produtos diferentes, eles eram muito valorizados e tinham uma grande procura no mercado europeu, né? E aí provocou a expansão do território português para áreas que pertenciam à Espanha, naquele momento ali do Tratado de Madrid que a gente viu na nossa outra aula. Então isso levou ali. Em primeiro lugar, porque as terras mais ao norte não eram terras adequadas para o plantio de cana-de-açúcar. E aí era extraído então outras riquezas que permitiam aí as pessoas que habitavam essa região, nas capitanias hereditárias do norte, poder lucrar com isso, né? Então agora a gente tem o nosso mapa complementando, ó. A área de verde é a área de exploração de pau-brasil, que ainda tinha. As áreas de laranja eram áreas de produção de cana-de-açúcar. A gente tem também as áreas marrom, que eram as áreas de pecuária, tá?
E essa área aqui em rosa, que é a área que a gente chama de Drogas do Sertão, né? É a área onde, na bacia do Rio Amazonas aqui, onde as pessoas entravam para explorar as drogas do sertão, a partir do conhecimento dos indígenas ali dessa região. E aí a gente chega agora numa nova fase, né? Que é a fase da exploração do ouro em Minas Gerais. A cana-de-açúcar começa a entrar em declínio, né? E o que aconteceu com a cana-de-açúcar? Os portugueses dominavam o plantio e a venda de cana-de-açúcar para a Europa como um todo. Em 1630, os holandeses invadiram onde hoje é Pernambuco e também no Maranhão. Aí acontece, os holandeses então invadiram, ficaram um tempo aqui no território brasileiro, controlando parte da produção ali de açúcar. Os portugueses, quando expulsaram os holandeses então aprenderam as técnicas de produção de cana e levaram para suas colônias nas Antilhas e em outras regiões das Antilhas aqui na América e também em regiões da Ásia, o plantio dali da cana-de-açúcar. E aí a cana-de-açúcar, o açúcar português que chegava ali no território europeu como um todo, não tinha concorrência. A partir do desenvolvimento dos holandeses, a cana-de-açúcar portuguesa passa a ter concorrência. Então começa ali a ter um declínio da cana-de-açúcar. E aí, neste mesmo momento, né, começa a descoberta de ouro no interior do território brasileiro. Então as primeiras jazidas de ouro foram descobertas no interior da colônia pelos bandeirantes no final do século XVII. O que eram os bandeirantes? Eles saíam principalmente de São Paulo, né, e do Rio de Janeiro, indo para o interior do território brasileiro para capturar indígenas como mão de obra escrava e na procura também de metais preciosos. No século XVII, então, com a descoberta do ouro nessas regiões, passou a se chamar Minas Gerais. Por isso que o estado de Minas Gerais tem esse nome. Os portugueses chamam o litoral ali, e aí tem a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar. Os portugueses chamavam todas as terras para além das serras de terras gerais. E aí, com a descoberta de ouro, passou a ser chamado o local das Minas Gerais. Essa descoberta atraiu milhares de pessoas para essas regiões mineradoras e provocou transformações na ocupação e organização territorial. Com isso, lembra que eu falei do governo geral que a capital era Salvador? Com isso, a capital então mudou para o Rio de Janeiro em 1763, já que a principal atividade saiu do Nordeste, que era a cana-de-açúcar, e a principal atividade econômica se tornou a exploração de ouro aqui na região que hoje é a região Sudeste. Então, o objetivo da capital da colônia ser transferida para o Rio de Janeiro era fiscalizar as minas para evitar o desvio ou contrabando de ouro, garantindo a chamada cobrança de impostos. Essa atividade promoveu uma ocupação mais intensa do nosso território e estimulou a fundação de várias cidades, como Ouro Preto e Diamantina em Minas Gerais, Cuiabá em Mato Grosso, cidades também em Goiás, entre outras regiões do interior do Brasil. E aí, como é que era a sociedade na época? Diferente da sociedade canavieira, que era uma sociedade rural, a sociedade mineradora era uma sociedade mais urbana. Então você tinha agora uma diversidade maior de pessoas que habitavam essas regiões mineradoras em comparação às regiões canavieiras. Então você tinha comerciantes, funcionários públicos responsáveis pela cobrança de impostos e fiscalização, profissionais liberais como médicos e advogados, além dos milhares de trabalhadores escravizados que trabalhavam nas minas. Em Minas Gerais se desenvolveu também a fabricação de tecidos, roupas e couro para abastecer as regiões mineradoras. As minas descobertas, pertenciam à coroa portuguesa. Então, assim, o solo pertencia à coroa portuguesa. E aqueles que tinham condições eram permitidos a eles explorar desde que pagassem um imposto chamado de imposto de 1/5. Então, todo o ouro que a pessoa tinha, 1/5, 25% era pago aí para, 20% era pago aí em forma de impostos para a coroa portuguesa. Por isso que a gente tem aquela expressão assim, quinto dos infernos, Então, em relação ao imposto cobrado, que o pessoal falava que a cobrança do 1/5 era uma coisa dos infernos. Devido à intensa exploração, houve um rápido esgotamento de muitas dessas jazidas de ouro no interior do nosso país. Agora vem um mapa então mostrando Lembra que a pecuária estava mais próxima da região canavieira? Agora você tem pecuária também próxima das regiões de exploração de ouro para
servir como transporte e alimentação. As áreas amarelas são as áreas agora de mineração. Área verde de exploração de pau-brasil, a cana-de-açúcar e as chamadas drogas do sertão. Essas são as diferentes atividades existentes durante o processo aí de colonização. Aqui a gente tem um exemplo, né? Esse aqui é o Palácio dos Governadores, é um desenho do Palácio dos Governadores, né? Em Ouro Preto, capital da província de Minas Gerais, tá joia? Então nós estamos encerrando agora a nossa quarta aula, tá? Eu peço para vocês se inscreverem no canal, dê o seu like no vídeo, escreva nos comentários suas dúvidas, que depois eu respondo. Até a próxima!